Eu sou a Gilza, eu sou natural da cidade de São Vicente do Seridó. O meu esposo também é de São Vicente do Seridó, mas é natural aqui de Campina Grande. Nós nos conhecemos muito novos e aí depois de uma dança da escola, quadrilha, e eu dancei com ele e a partir desse dia eu comecei a me apaixonar por ele. Só que daí começamos a nos encontrar assim. E depois de 2 anos, eu com 14 anos e ele com 15, resolvemos fugir, né? Que antigamente tinha essa história de fugir. E nós fugimos para a casa da mãe dele, a casa quase vizinha da minha mãe, mas nós fugimos e fomos morar juntos. E pela misericórdia de Deus, isso foi um erro que deu certo, né? Porque éramos muito novos. E pela misericórdia de Deus, até hoje estamos juntos. O tempo foi passando e eu via minhas irmãs todas tendo filhos, um ou mais de um já. Depois as minhas sobrinhas também. E eu só pegava e estava ali sempre juntas, eu sempre gostei de criança. Só que eu comecei a me preocupar porque eu não engravidava. E comecei a procurar os médicos, assim, para fazer consultas, exames, e eles não descobriam nada, e isso começou a nos deixar preocupados assim. E em 2007, era um sábado, e eu estava muito triste, e eu abri a Bíblia em Jó 42, versículo 5, que diz: antes eu ouvia falar, mas agora te vejo os meus olhos. E aquilo até hoje é muito forte quando eu falo esse versículo, porque eu ia naquela tarde, eu questionei assim mesmo com Deus, porque eu dizia assim: Deus, eu não quero só ouvir falar, porque nós vemos tantos milagres, tanto na Bíblia como de mulheres também que já falaram, já contaram seus milagres, né? E eu falava ao Senhor assim, que eu não queria só ouvir falar, eu queria ver. E eu acreditei muito assim, foi uma oração bem forte mesmo, sabe? Quando você sente. Então o tempo, os dias foram, os anos, os meses foram se passando e nada acontecia. E daí em 2012, por aí, já no final de 2012, eu iniciei um novo tratamento. Ia já iniciar para fazer uma inseminação, se fosse o caso, aqui no Brasil. E Deus, como tinha um plano, um chamado na nossa vida para irmos a Portugal, e eu tive que deixar tudo para trás. Era como se eu estivesse deixando o meu sonho para trás. Mas assim mesmo eu fui. E aí eu também, nesse momento, eu dizia: meu Deus, e agora eu vou deixar tudo isso e agora? Mais uma vez. Mas eu sabia que o meu Deus era fiel e que valia muito mais a pena eu ir do que eu sabia que Ele sabe de todas as coisas e então Ele poderia me abençoar ou aqui ou lá. Nós chegamos em Portugal em 2013, ficamos em uma cidade chamada Figueira da Foz por 6 meses ajudando um pastor lá. E depois de 6 meses nós fomos morar em Coimbra, que era para iniciarmos o nosso trabalho lá como missionário. E o meu esposo, como ele estudava, nós tivemos que entrar mesmo como estudante no país, porque seria mais fácil, né, para conseguir ficar lá. E então ele na universidade mesmo, ele viu um anúncio lá de um hospital que era de fertilidade. E assim ele chegou lá com o número do hospital, dizendo que ia iniciar uma consulta lá. Primeiro ele fez o exame, né? Fez as consultas dele toda e depois que ele terminou todos os exames dele, o médico me chamou e também para eu iniciar os meus exames também. Porque depois que ele viu que era assim, a quantidade de esperma que ele tem é normal, só que eles são muito lentos e não dá, não chegam no tempo certo. Então, são os óvulos que são poucos. Então não tem como, de forma natural, não tem, só Deus mesmo.
mas à vontade Ele sabe todas as coisas e é do jeito que Ele quer. Eu fiz o primeiro tratamento e os óvulos têm que passar 5 dias e todos os dias eu tenho que ligar para as enfermeiras para poder fazer a transferência. E quando foi no 5º dia, ela falou, pode vir. E eu fui e esperei, só que quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia que não ia dar certo. Os óvulos foram abaixo e aquilo me deixou muito triste. Mais uma vez, eu chorei, comecei a chorar e questionava com Deus, assim, porque Ele era o dom da vida. Eu estava ali acreditando nele, que Ele que ia fazer o milagre, porque Ele já tinha falado. Aí depois eu iniciei de novo o tratamento e dessa vez conseguiram tirar 8, tiraram 8 óvulos. E no 3º dia eu fui fazer a transferência e fui para casa cheia de esperança e acreditando no meu Deus. E nos 15 dias eu fiz o teste da farmácia, já estava toda ansiosa, contando os dias para chegar esse dia. E foi o primeiro dia que eu vi, sabe, durante 20 anos, quantas vezes eu não peguei aquele teste e fazia e não aparecia nada. E dessa vez apareceu as 2 linhas vermelhas e eu comecei a chorar com o meu esposo, Petrúcio, e ele de alegria e agradecendo a Deus. Depois, acho que uns 20 dias, me deu uma infecção urinária. Eu fui mesmo, tive que ficar internada, sangrando, mas quando eu estava na sala, saiu uma senhora que perdeu o seu bebê e o meu esposo estava lá fora, mas Deus falou com ele e ele ficou assim assustado. Depois foi que ele me falou e Deus falou que quem segurava, quem estava dando o filho era ele e que ele ia segurar. Depois dos 3 meses, foi só passando, a minha barriga crescendo e é aquela alegria só. Depois ele começou a mexer e nós tínhamos lá, toda hora era fazendo vídeo. Era muito, muito bom. Eu achava a minha barriga muito linda, assim. Eu aproveitei cada momento, assim, da minha gravidez. Foi um momento, assim, único. Eu tive Manuel, eu fui internada umas 9h30, às 7h30 eu tive ele. Também foi o parto sem dor, não tive dor. Todos os enfermeiros ali cuidando de mim. E Petrus também pôde assistir o parto. E às 7h30 do dia de janeiro, dia 18, às 7h30, o Manuel nasceu, deu a da graça. E quando a médica pegou ele ali, eu comecei a chorar de alegria. E no mesmo dia, no quarto, nós fizemos uma oração e apresentamos a vida do Manuel nas mãos do Senhor. Quando eu olho para Manuel e vejo assim, o que Deus fez, da forma que Deus fez, assim, até para falar comigo, com meu esposo, eu fico assim, é uma alegria muito grande, porque é uma coisa que às vezes você vê que você é tão falho, que você não merece. Eu poderia estar até hoje sem meu filho. De todo jeito eu ia ficar triste, porque Deus sabe, né, do coração de cada um, eu ia carregar esse peso, mas eu também ia ser grata a Ele. Mas Ele agiu diferente, né? Ele sabia o meu desejo e Ele ouviu, mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o desejo do meu coração e realizou. Então eu sou muito, muito grata ao meu Deus. Eu sei que ninguém não paga o que Deus faz, né? Mas mesmo se fosse pago, eu não tenho como pagar assim ao meu Deus, nunca. Ser mãe para mim é a melhor coisa assim que já me aconteceu. Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Que o Senhor continue as abençoando grandemente, dando sabedoria para criar, porque não é fácil, nós sabemos, né? E principalmente nos dias de hoje. E para aquelas que ainda não conseguiram engravidar, que não desistam dos seus sonhos, que busquem no Senhor. Eu passei 20 anos, não é fácil. Eu falando assim parece até fácil, né?
Mas não é fácil você chegar, atrasar as suas regras, você achar que você está grávida e depois nada acontece, e depois os médicos também não falar nada. Mas o que eu digo é que busquem no Senhor e confiem. Porque no momento que eu confiei, o Senhor ouviu a minha oração. Às vezes nós buscamos, oramos, mas sem confiar muito, sem acreditar muito que vai acontecer, né? Às vezes nós pedimos só por pedir, assim, como se fosse para tirar a nossa culpa ou aliviar um pouco do nosso peso, da nossa dor. Mas quando nós buscamos no Senhor, oramos e acreditamos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações.